Olá, eu sou Denise Mascarenhas e estou aqui para mais um tema na nossa coluna da Aldeia Nativa. E hoje eu vou falar sobre o poder das histórias. E é um assunto que me encanta, porque eu amo histórias. Eu sou uma contadora de histórias e as histórias elas estiveram presentes na minha vida desde criança. E que poder é esse que a história tem? Né? Assim, na tradição nativa, as histórias elas são consideradas arte medicinal, é uma medicina. A medicina de contar histórias, a medicina dos cabelos trançados, é a medicina daquele que conta. Então, cabelos trançados na cultura nativa, ele é o contador de histórias, ele traz a história. E qual é o poder disso? E qual é a história que tem poder? Na verdade, não é qual o poder da história, é qual a história que tem poder. Acho que a pergunta melhor é invertida. Então, a história que tem poder é aquela história que é o resultado de sua experiência, da sua reflexão e que vira um ensinamento. E o ensinamento contado na forma de história. Porque todos nós contamos histórias. Todos nós temos um monte de mitos internos, todos nós somos construídos na nossa mitologia pessoal e nós temos referências das nossas famílias e a gente conta histórias dos nossos pais e nós repetimos as histórias de nossos irmãos e nós colocamos os personagens das vivências que nós temos. Então, cada família tem seu mito. Aquele lá é o bem-sucedido, aquele lá é o mal-sucedido, aquela lá é a, a, a mulher que deu certo, aquela ali é inteligente, aquela ali é bonita. Então, essas histórias, elas são colocadas, e todos nós representamos papéis nessas histórias, na família principalmente, mas também na sociedade e no ambiente que a gente convive, mas são histórias que elas não são as histórias que têm o poder de curar. Às vezes elas são histórias que adoecem as pessoas, porque a família conta e reconta suas histórias do mesmo jeito, e não são histórias que são transmutadas. Então, a história curadora é aquela história que é o resultado de um processo alquímico, de uma transformação interna. Então, essas histórias, elas transmutaram. Quando uma sua vivência que foi difícil, que foi uma vivência difícil, ela vira uma história, você se descola dela. E aí ela vira só uma história. Então, quando hoje eu sou capaz de contar das minhas experiências lá da adolescência, que eu me sentia inibida e tímida e que morria de vergonha de um monte de coisas, e hoje eu conto isso achando graça, eu já me distanciei. Então, aquilo já virou uma história que diverte, uma história que pode ser uma história que inspira. Então, as histórias, elas são bálsamos quando ela é uma história que já foi transmutada. Então, ela é um bálsamo medicinal, ela é uma medicina, ela é algo que pode inspirar pelo poder da palavra. Uma experiência de vida, uma história é uma experiência de vida. Então, quando a experiência de vida inspira, a história que relata essa experiência de vida é uma história inspiradora. Então, as histórias que nós contamos, as histórias infantis, os mitos, eles são histórias que têm também um ensinamento. Essas histórias são histórias que eu não vivi pessoalmente, mas eu me identifico com aquela história. Quando nós contamos histórias, alguém se identifica com aquela história. Quando eu falo um pouco da minha experiência de vida, alguém se identifica. E aí ele compreende pedaços da experiência dele, que talvez eu tenha compreendido um pouquinho mais e o outro mais um pouco. E aí nós vamos, através das histórias, transmitindo os nossos ensinamentos. Então as histórias, sejam as histórias que estão aí, que trazem dentro delas um ensinamento, seja as nossas histórias que nós já transmutamos, elas têm um enorme poder de cura. Ela tem um enorme poder de cura, inclusive de agregar pessoas, né, de troca de experiência, troca de sabedoria. Então esse que é o poder das histórias. As histórias, elas são bálsamos medicinais. E quando a história é verdadeira e quando ela de fato ela é um bálsamo medicinal, você sente dentro de você. Você sente essa inspiração, você sente esse poder dentro de você que passa por você, mas que é transmitido para todas as pessoas. Então, observe como que você usa a sua palavra. Veja se a sua palavra está transmitindo esse remédio, essa alquimia, esse poder, e aí você é um cabelos trançados, ou se as histórias suas estão servindo
para baixar a energia do grupo. Observa onde está a sua história. É uma questão de subir a energia, é uma questão de transmutar aqueles sentimentos e trazer a história para um outro nível, um nível onde você compartilha a sabedoria. Então é isso que eu gostaria de falar hoje. Muito obrigada. Compartilhe aqui a sua experiência conosco e assista ao nosso próximo vídeo. Muito obrigada.